A palavra categoria vem do grego categoria, acusação, que designa uma proposição e o seu predicado. Para quem não sabe, em filosofia e em lógica, predicado significa tudo aquilo que foi ou que está sendo atribuído a algum objeto em particular. Por exemplo, quando falamos a maçã é vermelha, podemos perceber que o enunciador desta proposição está atribuindo ao objeto maçã a qualidade de ser ou de estar vermelha. Portanto, o termo vermelho é o predicado desta afirmação. Voltando ao tema das categorias, podemos defini-las como as diversas classes que podem ser atribuídas a uma substância ou a um sujeito qualquer. O termo sujeito aqui deve ser entendido em seu significado lógico, que é, por sua vez, o objeto sobre o qual um predicado está a ser atribuído. E aproveitando o exemplo que tinha dado mais acima, na proposição a maçã é vermelha, o sujeito seria a maçã. O filósofo grego Aristóteles fora quem investigara profundamente essas modalidades de atributos que podem ser predicadas em um ser. O repertório mais completo encontrado em suas obras distingue uma lista de 10 dessas classes ou categorias, que são, por sua vez, a segunda das polaridades aristotélicas que já estudamos. E aqui estão. A primeira delas é ousia, ou substância. A segunda, poson, ou quantidade. A terceira, poion, ou qualidade. A quarta é prosti, ou relação. A quinta é poien, ação. E a sexta é paskeie, sofrer passivamente, ou paixão. A sétima é pote, ou quando. A oitava é pou, ou onde. A nona é keistai, situação ou postura, como é designado no trivium. A décima e última é exain, hábito ou estado, tal como é designado no trivium. Essas 10 categorias, pessoal, segundo a tradição filosófica, abrange tudo, ou para ser mais claro, não há nada no mundo que não pertença a um desses 10 gêneros. Agora irei explicar minuciosamente cada uma delas, porque o seu entendimento é indispensável para a compreensão dos ensinamentos do trivium, já que ele se utiliza destes termos vastamente em seu sistema. Número 1. A categoria da substância. A primeira das categorias é a substância. A substância é tudo aquilo que existe em si mesmo e não em outra substância, ao contrário dos acidentes, que são, por sua vez, as nove restantes categorias que irei explicar a seguir. Exemplos de substância, por exemplo, uma vaca, um cavalo, uma casa, um carro e etc. A segunda é a quantidade. A quantidade, pessoal, é uma espécie de medida de uma matéria, ou seja, são os predicados que costumamos atribuir à matéria dos objetos particulares. Por exemplo, quando falamos que o indivíduo é alto ou pesado, quando lidamos com 5 números, com algum objeto que seja curto, seja longo em sua extensão e etc. A terceira é a da qualidade. Ao contrário da quantidade, a qualidade não é uma determinação da matéria, mas sim da forma do ser em particular. Exemplo de qualidade. Por exemplo, quando falamos que o indivíduo é bonito, sábio, educado, quando um objeto é vermelho ou tem a cor amarela e etc. São todos exemplos de qualidade. A quarta é a relação. A relação, por sua vez, é uma associação ou relação que uma substância ou acidente estabelece com outra. Por exemplo, quando falamos que fulano é amigo de cicrano, parente ou é associado e etc. A quinta é a ação. A categoria da ação é um exercício barra atualização de uma potencialidade de uma substância, e de modo a exercer tal efeito sobre uma outra substância. Por exemplo, falar, sorrir, comer, abrir a porta e etc. A sexta categoria, sofrer passivamente ou paixão, é o ato de sofrer ou de se receber uma ação exercida por algum agente, ou seja, é o oposto da ação, da categoria da ação, quer dizer. Por exemplo, ser ameaçado, ser elogiado, ser convidado, etc. A sétima, poter, ou quando, é o predicado cuja natureza diz respeito ao tempo. Por exemplo, ontem, hoje, amanhã, 10 horas e etc. A oitava, onde, é a localização da substância dentro do espaço físico. Por exemplo, quando dissemos que um gato está em cima da casa ou debaixo do carro, dentro, fora e etc. A nona categoria, situação, postura,
Postura é a forma como a substância se encontra disposta com relação às suas outras partes. Exemplos de postura: estar sentado, inclinado, deitado, de pé, agachado e etc. A décima e última categoria é do hábito do Estado. É o contexto ou situação que distingue um grupo ou indivíduo em distinção a outros indivíduos e grupos. O seu significado pode se estender a uma infinidade de coisas, como, por exemplo, indumentárias, enfeites e armamentos. Para ilustrar, tomemos alguns exemplos: estar vestido, estar armado, estar uniformizado e etc. Pois é, pessoal, obrigado pela atenção. Não deixe de curtir o vídeo caso tenham gostado, e se querem acompanhar meus vídeos, não deixe de se inscrever em meu canal e também de mostrá-lo para pessoas que possam se beneficiar com esses conhecimentos. Até o próximo vídeo.